Olá, sou Ana Carolina Ali Garcia, consultora legislativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, e este é o Caminho Legal, programa produzido em parceria com a TV Alemes, com o objetivo de demonstrar o trabalho de interlocução entre os poderes executivo e legislativo na garantia da transparência e eficácia dos projetos que se tornarão leis. E no programa de hoje vamos explicar como isso ocorre na prática, tendo como convidado Luiz Henrique Volpi Camargo. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem. Eu queria, em primeiro lugar, dizer da honra e da alegria de participar desse primeiro programa e de a gente poder compartilhar um pouco com o nosso público o dia a dia da consultoria legislativa do Executivo e a sua interlocução com a Assembleia Legislativa. Então, muito obrigado pelo convite, espero que a gente tenha um programa bem interessante. Muito bem-vindo. Obrigado. Os projetos no âmbito do Executivo, quando de autoria do Poder Executivo, nascem de uma necessidade de determinada secretaria normatizar um programa, uma ação, e ali nós reunimos os atores desse anteprojeto para poder elaborá-lo conjuntamente e passar por uma revisão no âmbito da consultoria legislativa, tanto sob o aspecto técnico-legislativo quanto jurídico. E acompanhando esse projeto legislativo é elaborada uma mensagem subscrita pelo chefe do Poder Executivo, a qual contém o resumo, a síntese desse projeto, para que os deputados, os parlamentares possam captar essa proposta, os seus principais elementos e, a partir daí, estudar o projeto que é colocado na Casa de Leis. Eu queria que vocês trouxessem para a gente, aproximassem o cidadão dessa etapa do processo legislativo. Ana, antes de eu dizer o que acontece lá na Assembleia, eu queria dar um testemunho em relação ao trabalho da consultoria legislativa, fazer um elogio, na verdade, um elogio público, porque a gente percebe que a consultoria ela tem a preocupação de antes reunir todos os segmentos que serão impactados por aquela lei, por aquele projeto de lei, os consulta, envolve em várias reuniões, de maneira a preparar um texto com a melhor qualidade possível, já parando todas as possíveis arestas, tentando imaginar todas as implicações que aquele projeto vai trazer na vida das pessoas, de maneira a apresentar para a Assembleia o texto mais próximo do ideal possível, quando já não desde logo o ideal. Quando a gente recebe o projeto que é encaminhado pelo governador, ele passa por 2 níveis de publicidade para conhecimento das pessoas. Em cada sessão, logo após a leitura da ata, a etapa subsequente é a palavra do primeiro secretário, e o primeiro secretário ele faz a leitura do expediente. Então ele faz a leitura de todos os comunicados externos que chegaram à casa. E depois disso, Ana, a íntegra do texto, com essa mensagem a que você se referiu, e com a íntegra então dos dispositivos propostos, ela é publicada no Diário Legislativo, o diário que é disponibilizado na internet, de maneira que então todos tenham pleno conhecimento de qual foi a ideia original apresentada no projeto legislativo. E daí começa um prazo de 3 sessões, chamado período de pauta, e é o período em que os deputados podem oferecer emendas. E aí é que o trabalho volta a uma interlocução com a consultoria. Exatamente. Né? A partir das emendas, é necessário um retorno para as pastas afetadas por aquele projeto, né, que nos solicitaram a normatização daquela ação, daquele programa, para entender se aquela sugestão parlamentar ela é passível de ser executada por aquela secretaria, por aqueles atores. Realizamos reuniões, debates, conjuntamente com os gabinetes dos deputados e com as secretarias afetas e a equipe da consultoria legislativa, para poder voltar para vocês com um aceite daquela emenda da parte do Executivo, uma nova redação em torno daquela emenda, e o projeto passa a fluir. Então, depois que esse período de pauta, esse período de oferecimento de emendas é esgotado, né, o projeto ele é encaminhado para a primeira das comissões da Assembleia, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Essa comissão se reúne todas as quartas-feiras e cabe à Secretaria de Assuntos Legislativos elaborar aquilo que a gente chama de ordem do dia. E nessa ordem do dia são relacionados os projetos que foram apresentados ao longo daquela semana, dentre eles
quando é o caso, a mensagem que vem do Executivo, e aí então esse material é entregue ao presidente desta comissão, que faz a distribuição. Nessa distribuição ele vai escolher um relator, e o projeto na sequência, então, com a escolha do relator, é entregue para o estudo e preparação do relatório. E aí vem uma outra etapa que de novo envolve a consultoria legislativa, que é a interlocução do relator com o proponente do projeto, e aí você que vai contar o que acontece nessa etapa. É um espaço de extrema importância, porque a CCJ analisa a constitucionalidade do projeto, né? Então, havendo, ainda que o mérito seja extremamente importante e relevante, a gente precisa passar por essa premissa que é a constitucionalidade. E os 5 deputados que integram a CCJ, a consultoria sempre mantém uma interlocução com o presidente, e através dele o relator indicado para aquele projeto, para tentar sanar qualquer dúvida ou qualquer vício quanto à competência, quanto a aspectos constitucionais. Depois que o relator prepara o relatório, após essa interlocução que você se referiu, ele vai submeter esse relatório aos demais membros da comissão. E os outros 4 membros podem concordar totalmente, concordar parcialmente ou, eventualmente, divergir, o que se dá mediante um voto em separado. E aí, então, na sequência, o presidente da comissão colhe, e aí se forma um resultado que pode ser por unanimidade pela aprovação, por unanimidade pela rejeição, por inconstitucionalidade, por algum vício de iniciativa, por exemplo, ou a votação pode se dar por maioria. Se houver ao menos um voto pela admissão do projeto, ele vai para a etapa subsequente, que é a inclusão na ordem do dia. E essa inclusão na ordem do dia, ela pressupõe de novo uma publicidade, que é através do Diário Legislativo. Então, sempre o Diário Legislativo traz, na véspera, os projetos que serão deliberados no dia subsequente. Então, os projetos aprovados na quarta-feira na CCJ, na sua maioria, são incluídos na sessão seguinte, na quinta ou na terça, quarta e quinta-feira seguintes. Então, mais ou menos essa é a dinâmica nessa etapa. Então, concluída essa etapa da CCJ, esse projeto é colocado na sessão de votação para análise, ratificação ou não dessa votação no âmbito da CCJ quanto à constitucionalidade do projeto. E ele é submetido posteriormente a uma segunda votação, aí quanto ao mérito. Mas para que ele venha em plenário com essa segunda votação, é necessário que seja antecedido por algumas etapas. E quais são, Luiz? Ana, depois que o plenário valida a decisão da CCJ de admissão do projeto, ele é distribuído para uma das chamadas comissões temáticas, as comissões de mérito. Nessas comissões, o debate se dá sobre a adequação, se aquele projeto é interessante, se ele merece ser implementado, se ele será bom ou ruim para a sociedade. Então, essas comissões que são, como disse, temáticas, então, a depender do objeto do projeto, vai passar pela Comissão de Saúde, ou pela Comissão de Educação, ou pela Comissão de Finanças e Orçamento, e assim por diante. Depois que essas 2 ou no máximo 3 comissões de mérito avalizam ou aperfeiçoam em alguma medida alteram o projeto, ele vai de novo para a ordem do dia, aí na chamada segunda votação. E aí então o texto está muito próximo de se tornar lei, né? Porque uma vez aprovado em segunda votação, em certas circunstâncias, há necessidade de uma outra votação da chamada redação final. Mas quando o texto não passa por essa alteração, logo após a segunda votação, ele é encaminhado através de uma mensagem ao Executivo, que aí exerce a prerrogativa de sanção ou de veto parcial ou de veto total. E aí, de novo, a bola está com o Executivo. É uma segunda etapa, analisamos aquele projeto e se o texto corresponde ao que o Executivo propôs, se as emendas foram inseridas naquele projeto e estão adequadas, afinadas com a pasta afeta aquela matéria, e submetemos ao governador do estado a nossa sugestão de sanção ou veto ao projeto. Mas nós temos os projetos de autoria dos parlamentares, e aí ele inicia
com vocês, né, Luiz, para depois ser internalizado no âmbito do Executivo. E eu queria que você externasse para nós o início desse processo legislativo de origem parlamentar. Joia. Bom, o projeto de iniciativa parlamentar ele é apresentado em plenário, ele é lido pelo proponente e depois dessa leitura, ou muitas das vezes da simples entrega na secretaria, eletrônica ou fisicamente, ele é publicado na íntegra no Diário Legislativo. Então, a ideia apresentada pelo parlamentar ou por um conjunto de parlamentares, é possível que isso aconteça também, ela é publicizada através do nosso diário. E, de novo, há um período de 3 sessões para que todos os demais deputados tomem conhecimento da ideia e ofereçam emendas que podem ter o propósito de adicionar texto, suprimir texto ou alterar texto. O Executivo está a todo momento atento aos projetos e muitas das vezes faz sugestões aos parlamentares para modificações, alterações, enfim, de maneira a viabilizar depois a implementação na prática se aquele texto chegar a ser aprovado pela Assembleia. Realmente a consultoria passa a viver esse projeto a partir da sua leitura na Casa de Leis. E nós buscamos, a equipe da consultoria passa a ter uma interlocução com as demais secretarias afetas àquele projeto para entender a sua afinidade com as ações do governo, a sua possibilidade de execução e que a norma realmente vai ter uma eficácia e um cumprimento. Havendo alguma necessidade de ajuste, é nesse momento que todos os atores se unem para levar aos parlamentares uma informação, uma proposta de redação a tempo da sua não aprovação naqueles termos como ele foi colocado na casa. Tudo isso permite que o parlamentar intencionado com aquele projeto veja ao final uma sanção, que ele chegue à sociedade, que realmente ele cumpra aquela mensagem, aquela intenção do parlamentar. E todo esse acompanhamento é possível pelo site da Consultoria Legislativa, que já está no ar, www.conleg.ms.gov.br. Todos os projetos colocados na Assembleia Legislativa, de lei ordinária, de lei complementar, de emenda constitucional, estarão passíveis de serem acessados e acompanhados pelos cidadãos, pelos gestores, e ele é linkado com o site da Assembleia. Ana, essa sua iniciativa desse site, linkado com a Assembleia, é muito importante porque ele dá publicidade ainda maior ao trabalho do Legislativo e cumpre o papel principal que envolve a elaboração de qualquer texto legislativo, que é um trabalho cooperativo, um trabalho compartilhado. Nenhum texto legal chega ao final fruto de uma única ideia, Há um proponente, uma ideia original, mas no fundo é um trabalho, repito, cooperativo, compartilhado, fruto de muitas mãos e em especial fruto, muitas das vezes, da colaboração da população, que deve procurar os seus parlamentares para oferecer sugestões, para influenciar o processo legislativo, e isso é feito cotidianamente. Fica aqui o nosso convite, o nosso estímulo para que isso continue a ser feito e seja, na verdade, até intensificado por parte da população. É um trabalho que é feito com o melhor dos propósitos, sempre na perspectiva de trazer segurança jurídica, previsibilidade para a vida das pessoas, porque no final esse é o objetivo de uma lei, tentar regrar situações do cotidiano de maneira a que as pessoas saibam como se comportar diante dos acontecimentos da vida. Exatamente isso, Luiz. Transparência e eficácia aos projetos de lei. Esses são os objetivos da Consultoria Legislativa, que conta com a cooperação, com a parceria, com o trabalho sério e bem desenvolvido da Secretaria de Assuntos Legislativos e dos gabinetes dos nossos parlamentares de toda a Casa de Leis. O Caminho Legal fica por aqui. E para assistir esse e outros programas, acesse o QR Code que aparece na tela. Lembrando que essa é uma parceria entre a TV Alemes e a Consultoria Legislativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Até o nosso próximo programa.